estudantes! Vamos para a nossa aula de número 25. Eu sou a professora Joelânia, do componente curricular de Matemática. Hoje falaremos sobre frações equivalentes, propriedade das frações equivalentes e simplificação de frações. Então, prestem bastante atenção na nossa aula de hoje. Frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte de um inteiro. Então, aqui nós temos uma figura dividida em duas partes, onde só uma está pintada, portanto, 1/2 é a fração. Aqui nós temos uma figura dividida em 4 partes, onde só 2 estão pintadas, então 2/4. Aqui a figura está dividida em 6 partes, onde só 3 estão pintadas, neste caso nós temos 3/6. Aqui a figura está dividida em 8 partes, onde só 4 estão pintadas, então 4/8. Então, observem que as frações 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8 representam a mesma parte do todo. Por isso, são chamadas de frações equivalentes. Então, podemos dizer que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8. Então, vocês podem observar que, embora as frações sejam diferentes, mas elas representam a mesma parte do inteiro. Por isso, elas são chamadas de frações equivalentes. Veja outros exemplos de frações equivalentes. Aqui nós temos, nessa primeira imagem, nós temos uma figura dividida em 4 partes, onde só uma está pintada, então 1/4. Aqui nós temos uma figura dividida em 8 partes, onde só 2 estão pintadas, ou seja, 2/8. Mas observem que a parte pintada da figura, elas representam a mesma parte em relação ao todo, então elas são frações equivalentes. Aqui, da mesma forma, nós temos uma figura dividida em 3 partes, onde só 2 estão pintadas, então 2/3. Já aqui a figura está dividida em 6 partes e 4 estão pintadas, então 4/6. Mas elas estão iguais em relação ao todo, então elas são frações equivalentes. Aqui nós temos uma figura dividida em 4 partes, onde só 3 estão pintadas, então 3/4. Aqui a figura está dividida em 12 partes iguais e 9 delas estão pintadas, então 9/12. Então, elas representam as mesmas partes em relação ao todo. Então, elas são também frações equivalentes. Utilizamos o sinal de igual para indicar a equivalência, ou seja, frações que representam a mesma quantidade. Então, aqui nós temos frações equivalentes. Aqui também nós temos frações equivalentes e, neste caso, também são frações equivalentes. Propriedade das frações equivalentes. Para encontrar uma fração equivalente a outra, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, diferente de zero. Então, aqui nós temos a fração 3/6, onde a gente vai transformá-la em uma fração equivalente multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. Então, 9/18 é uma fração equivalente a 3/6. Aqui nós estamos transformando a fração 3/6 em uma outra fração equivalente, só que a gente agora vai dividir o numerador e o denominador por 3. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. 6 dividido por 3 é igual a 2, ou seja, 1/2 também é uma fração equivalente a 3/6. Neste caso, 3/6 é igual a 9/18, que é igual a 1/2. Então, aqui está as frações. Aqui nós temos a fração 1/2, aqui nós temos a fração 3/6 e aqui nós temos a fração 9/18.
Ou seja, essas três frações, elas são frações equivalentes porque elas representam a mesma parte de um todo, do inteiro. Veja outros exemplos. Multiplicando o numerador e o denominador por 2. Então, aqui nós temos a fração 3/4, onde a gente irá multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. Então, aqui nós temos frações equivalentes que foram encontradas multiplicando tanto o numerador quanto o denominador das frações por 2. 3/4 é igual a 6/8, que é igual a 12/16. Dividindo o numerador e o denominador por 2. Então, nós temos a fração 12/16, onde a gente agora vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 3/4. Então, aqui nós temos frações equivalentes que foram encontradas utilizando o quê? A divisão por um mesmo número, que no caso foi o número 2. Ou seja, 12/16 é igual a 6/8, que é igual a 3/4. Simplificação de frações. Simplificar uma fração significa escrever uma fração equivalente a ela, mas que tenha termos menores. Assim, o que temos que fazer é dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, maior que 1. Aqui nós temos a fração 8/24. Então, nós vamos dividi-la por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 24 dividido por 2 dá 12. Ainda vamos dividir por 2, porque tanto 4 como 12 são números divisíveis por 2. 4 dividido por 2, 2. 12 dividido por 2, 6. Novamente, vamos dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui nós encontramos uma fração irredutível, onde não dá mais para dividi-la. Aqui, nós temos a fração 20/30. Dá para dividir por 2, porque tanto 20 como 30 são números pares, então divisíveis por 2. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. 30 dividido por 2 é igual a 15. Não dá mais para dividir por 2, porque 15 é ímpar. Não dá para dividir por 3, nem por 4, mas dá para dividir por 5 agora, os dois termos da fração. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. Então, chegamos a uma fração irredutível, ou seja, 2/3 elas não dá mais para ser dividida. Então, aqui nós temos simplificação de frações, é onde a gente divide tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, diferente de 1, até a gente obter uma fração irredutível, que é quando não dá mais para ser simplificada, como diz aqui, ó. Uma fração irredutível é aquela que não pode ser simplificada. Hoje eu vou encerrar a aula com essa mensagem. Então, não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque torna você melhor. Estude porque assim você cresce. Estude porque conhecimento é liberdade. Então, assim a gente encerra a nossa aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.